Olá e bem-vindos. Já pararam para pensar no que é afinal o dinheiro? É muito mais do que umas notas na carteira ou uns números no ecrã. É, na verdade, uma das tecnologias sociais mais incríveis que alguma vez inventamos. A sua história confunde-se com a história da própria civilização e é essa viagem fascinante que vamos começar agora. Para percebermos esta evolução, vamos dividi-la em 4 grandes saltos. Primeiro, vamos ver como passamos da troca direta, o escambo, para as primeiras moedas mercadoria. Depois, entramos na era do metal e do papel. A seguir, vamos perceber como a confiança se tornou a base de tudo. E, por fim, claro, mergulhamos na revolução digital que estamos a viver. Ora bem, vamos recuar no tempo. Imaginem um mundo sem qualquer tipo de dinheiro. Um mundo onde o comércio era feito na base do escambo, ou seja, a troca direta de um bem por outro. Parece simples, não é? Mas na prática era um pesadelo logístico. O escambo tinha 2 problemas gigantes. O primeiro, e o mais complicado, era a chamada coincidência de desejos. Eu tinha de encontrar alguém que não só tivesse o que eu queria, mas que, ao mesmo tempo, quisesse exatamente aquilo que eu tinha para trocar. E o segundo problema era a indivisibilidade. Como é que se troca uma vaca, que é um bem valioso, por algo pequeno, como o pão, sem ter de a cortar aos bocados? Era, de facto, um quebra-cabeças. Para resolver este grande problema, surgiu a primeira grande inovação da nossa história, a moeda mercadoria. A ideia foi genial. Em vez de trocas diretas, as sociedades escolheram um bem, um item com valor próprio e aceito por todos, para servir de intermediário. De repente, já não era preciso haver aquela coincidência de desejos. E que itens eram estes? Bem, isso variava imenso de cultura para cultura. Temos aqui alguns exemplos clássicos: o gado, que era um símbolo de riqueza, o sal, que era tão valioso que lhe chamavam ouro branco, o trigo, que era a base da alimentação, e até conchas, como os famosos cauris, que foram usados como dinheiro em partes enormes da África e da Ásia. E o mais curioso é que a herança destas primeiras moedas está bem viva na nossa língua. Pensem na palavra salário. Vem do latim salarium, que era o pagamento dado aos soldados romanos para comprarem sal. O sal não era como dinheiro, era mesmo dinheiro. E acontece exatamente o mesmo com a palavra pecúnia, que usamos como sinónimo de dinheiro. Deriva diretamente de pecus, que em latim significava gado. Durante séculos, a riqueza de uma pessoa media-se, literalmente, pelo número de cabeças de gado que possuía. Bom, a moeda mercadoria foi um passo de gigante, mas ainda tinha os seus problemas. Carregar sal ou guiar gado para o mercado não é propriamente prático. E é isso que nos leva à segunda grande fase, a era em que o dinheiro se tornou mais padronizado e crucialmente mais portátil. Este momento aqui é um ponto de viragem. Foi na antiga Lídia, que corresponde à Turquia dos dias de hoje, que nasceu a moeda como a conhecemos. Uma peça de metal com um peso e uma pureza garantidos por um selo oficial. Essa marca, a cunhagem, era a garantia do governante e isso mudou as regras do jogo. Mas porquê que a moeda metálica foi uma revolução tão grande? Bem, porque resolvia os problemas todos de uma só vez. Era uniforme, todas as moedas valiam o mesmo. Era durável, ao contrário do trigo, que apodrecia. Era divisível em frações mais pequenas. E, claro, a grande vantagem, era portátil. Era muito mais fácil levar um saco de moedas do que uma vaca para o mercado, não é? A evolução, claro, não parou aqui. É que guardar grandes quantidades de moedas de ouro e prata era perigoso e pesado. Por isso, na Idade Média, as pessoas começaram a deixar o seu ouro em segurança com os ourives, que, em troca, emitiam uns recibos. E esses recibos foram, no fundo, o nascimento do papel-moeda. E o que aconteceu a seguir foi absolutamente revolucionário. Em vez de andarem a trocar o ouro físico, as pessoas começaram a usar os recibos dos ourives para fazer negócios. Eram mais seguros, mais práticos. Na prática, estes Goldsmiths Notes tornaram-se o primeiro papel-moeda, uma promessa de valor que circulava como se fosse o próprio valor. E isto leva-nos à terceira grande transformação, e talvez à mais abstrata de todas. A passagem de um dinheiro que tinha um valor físico, palpável, para um dinheiro cujo valor assenta apenas e só na nossa confiança coletiva. Para dar uma base a essa confiança, muitos países adotaram o chamado padrão ouro. A regra era bastante simples. Cada nota de dinheiro que um governo emitia tinha de poder ser trocada, a qualquer momento, por uma quantidade fixa de ouro físico. Isto criava estabilidade e impunha disciplina, porque os governos não podiam simplesmente imprimir dinheiro à vontade.
Acontece que este sistema não sobreviveu às enormes pressões económicas do século XX, principalmente por causa das guerras mundiais. Depois de uma tentativa de o reanimar em 1944 com os acordos de Bretton Woods, o golpe de misericórdia veio em 1971. Os Estados Unidos, a sentir a pressão sobre as suas reservas, suspenderam a convertibilidade do dólar em ouro. E nesse dia, o mundo entrou numa nova era. Desde então que vivemos no sistema de dinheiro fiduciário ou fiat. A palavra fiat vem do latim e significa faça-se, ou seja, a dinheiro por decreto. O valor do nosso dinheiro já não está ligado ao ouro, mas sim à confiança que todos nós depositamos em quem o emite, ou seja, o Governo e o Banco Central. E assim chegamos aos dias de hoje, à quarta e talvez mais vertiginosa transformação de todas. A digitalização está a mudar completamente a nossa relação com o dinheiro, transformando-o de um objeto físico em pura informação. Neste novo mundo digital, temos, grosso modo, 3 grandes modelos em jogo. De um lado, temos algo como a Bitcoin, que é uma ruptura total, dinheiro sem uma entidade central. Depois, temos inovações como o Pix, que não é uma nova moeda, mas que torna o sistema bancário tradicional super rápido. E por fim, temos a resposta dos Estados, as moedas digitais de Banco Central, ou CBDCs, como o projeto Drex no Brasil, que é o dinheiro oficial, mas em formato digital. Dito de outra forma, a Bitcoin questiona se ainda precisamos de bancos centrais. O Pix pega no sistema que já existe e torna-o muito mais eficiente e inclusivo. E as CBDCs, como o Drex, são a evolução controlada pelo Estado. É o dinheiro oficial a entrar no mundo digital, prometendo funcionalidades completamente novas, como a tal programabilidade. Esta longa viagem do sal e do gado até aos contratos inteligentes e à criptografia mostra-nos que a história do dinheiro é, na verdade, um espelho da nossa própria evolução. E deixa-nos com uma pergunta fascinante para o futuro. O que é que acontece ao próprio conceito de valor quando o dinheiro se transforma em informação inteligente e programável? Bem, esse é o próximo capítulo da história e está a ser escrito agora mesmo. Obrigado por nos terem acompanhado.